A paz do Senhor, eu sou Júnior em Cristo. Eu sou o pastor Enos. Esse é o nosso programa Entre Irmãos. Glória a Deus, como vocês Bênção. estão? Está tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, né, pastor? Com certeza, já está determinado, decretado, profetizado a sua vitória em nome de Jesus. Glória a Deus por Amém. isso. Antes de iniciarmos, né, esse vídeo, queremos convidar vocês a estar se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho para estar recebendo notificações, certo? Comente e curte, isso vai nos ajudar bastante. Como você está vendo aí, hoje nós estamos com o cenário um pouco diferente, né? Em vez de 2, estamos em 3. Glória! Então, como foi falado no vídeo anterior, tá aí no canal do meu testemunho, eu falei que nós iríamos abrir uma série de testemunhos de conversão. O primeiro foi o meu, o segundo do pastor Enos, Oi. e esse é o terceiro vídeo de conversão. Estamos aqui com o evangelista Fábio. Amém. E ele vai estar contando um pouquinho da história dele, como ele se converteu, né? Qual foi ali o ambiente que ele estava na vida dele, o ano, né? E como Deus fez na vida dele. As maravilhas que Deus fez na vida dele, né? Então, pastor Fábio, evangelista Fábio, Amém. nos conta um pouquinho da sua história, pode se apresentar e pode ficar à vontade, né? Amém, glória a Deus. Meu nome é Fábio, evangelista, enviado do Ministério Internacional Jesus Cristo Ressuscitou, com a base lá em São Paulo, Zona Norte. Tenho lá o meu pastor, presidente, Tony Tina Kisaka, que ele veio enviado do Camarões. E assim também estamos fazendo uma filial aqui, abrindo uma filial no estado de Sergipe. É com grande alegria, com grande amor no coração, que recebi o convite dos meus irmãos em Cristo Jesus, para aqui colocar diante de vós o meu testemunho de conversão, onde Deus trabalhou, porque funciona daquela forma, pastor. Quando nós não vemos, não vem, quando Deus chama, Ele aperta nós, para que nós venhamos de qualquer forma. Porque lá em Romanos está escrito assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E dele, Senhor Jesus diz que não abre mão, pois Ele mesmo diz que nenhum das mãos dele será arrebatado. E eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio porque Deus ele tem feito maravilhas na minha vida. Há um tempo de jornada, um tempo de caminhada, a qual Deus me pegou lá para conversão. Minha esposa, ela orava, clamava muito, pastor, pela minha vida. Ela clamava porque eu vivia uma vida dilacerada, destruída, Júlio. Uma vida a qual a bebida, o álcool, a droga, ilícita eu nunca usei, porque isso não foi da minha estipe. Porém, a droga, a bebida, ela já é uma droga lícita, né? Sim, sim. A gente conhece bem muitos testemunhos, que a gente sabe que a vida que eu levava era terrível, meu irmão. Porque passei pelo fio da navalha. Mas o Salmo 23, ele se cumpriu na minha vida de uma forma Glória a Deus. inesperadamente, qual nem eu mesmo, pastor, entendi o que Deus queria para comigo. Mas no ano de 2017, o Senhor me chamou para uma obra e eu rejeitei de início por não conhecer o Evangelho, por vir do catolicismo, por vir de uma forma que eu entendia que eu já era um cristão renovado, restaurado, sem convertimento. Porque quando tem o convertimento, a gente conhece os frutos que nós vamos dar. Porque Jesus também nos diz que conhecereis a árvore pelo fruto. Daí então, meus irmãos, vou passar um pouco desse testemunho, tá? Vou ser breve para que todos possam dar a graça divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e entender que Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. Porque Ele é justo e Ele é fiel. A palavra de Deus nos diz que mesmo nós não sendo fiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Aleluia. A graça de Deus é maravilhosa, irmãos. Por isso estou aqui hoje com os meus irmãos e assim gostaria de deixar o meu testemunho. No ano de 2017, meus irmãos, o Senhor me chamou pedindo cada vez mais por irmãos, por revelações em ministérios que eu ia, através da vida da minha esposa, através da vida de irmãos, até de ruas assim, muitos falaram para mim: olha, irmão Fábio, você vai servir a Deus. Porém, pastor, eu dizia que eu já servia a Deus, porque a minha mente infectada,
Eu creio que A nós velha éramos frase, assim. né? Aquela célebre frase. Eu já tenho Jesus no meu coração. É desse jeito. Né? E não preciso mais, já mora no meu coração, mas porém, para muitos Jesus mora no coração como se fosse um passarinho. Exatamente. Mas o coração é gaiola, né? E o passarinho fica dentro do coração. Mas Jesus só deixou ele sair É da gaiola, não foi? É verdade, desse jeito. Então é desse jeito mesmo, essa prisão, a qual lá, quando nós entendemos, quando o Senhor me mostrou um dia, pastor, aquela passagem lá do paralítico, a qual os homens, irmão Júnior, estavam subindo no telhado por não ter. Quando ele desceu naquele lugar, o Senhor disse, perdoados estão os teus pecados. Daí eu entendi naquele dia, muitos anos depois, que Deus teria que trabalhar de dentro para fora. Porque se ele trabalhasse aqui de fora para dentro, não iria durar. E por muitas vezes eu resisti em 2015, 2016, né, minha esposa clamando ao Senhor, mas chegou a hora a qual Deus, né, pela sua misericórdia, me deu um aperto porque passei pelo fio da navalha, passei pelo vale da sombra da morte. Eu tinha um carro, pastor, um carro Uno 2002, isso. 2002, e naquele ano, eu falava para minha esposa todo o tempo, isso ano de 2017, início de 2017. E eu falava, irmão Júnior, para minha esposa, eu não passarei deste ano. Eu tinha um sentimento que eu iria morrer. Já tinha isso em mente e que não ia durar muito, né? Mas na minha mente carnal, era morte física. Então, aí eu falava para minha esposa, eu vou morrer. E neste carro, né, tem várias coisas, eu vou contar deste carro para ser um pouco mais breve, foi o que mais impactou na minha vida, que onde me chamou mesmo. Teve vários testemunhos, várias coisas que nós, tenho certeza que o pastor passou, que o irmão Júnior já passou também. Ele contou o testemunho, está lá no canal, tá, irmãos? Quem puder ver os testemunhos deles. Então, amém. Então o Senhor, Ele me trouxe uma lembrança, uma época, o rapaz colocou esse carro na minha mão, e esse carro ele estava, segundo um macumbeiro daquele local, ele estava endemoniado. Porém eu não podia andar naquele carro, que aquele carro foi retornado para minha mão, que eu tinha vendido, e ele estava... O carro estava endemoniado. Endemoniado. Ele tinha feito macumba para esse carro, e tinha feito esses trabalhos que eles fazem aí. E que eu não poderia andar naquele carro, porque eu tinha 4 filhos, né? Na época eu tinha 3, e eu não poderia andar naquele carro, porque ele tinha medo deles, aquele carro capotar e eu morrer. Segundo ele, era meu amigo, tá? Segundo ele, era meu amigo. Porém, a Bíblia é bem clara quando diz que nós estamos verdadeiramente com um pano nos olhos. Nós não conseguíamos enxergar, eu não conseguia enxergar um passo além do meu nariz, a não ser a minha arrogância, a minha soberba e o ego, a qual um ego ferido machuca, irmãos. A libertação de um ego e de uma ferida. Quando nós mesmos deixamos, pastor, entendemos que nós somos necessitados, que somos dependentes e que temos o erro. Enquanto isso não acontecer, Deus não vai trabalhar na minha e na sua vida mesmo. Por isso Deus, quando Ele me apertou, isso no início de 2017, fui numa igreja evangélica dos nossos irmãos em Cristo, eu católico, né, e o pastor lá, um pastor irmão que subsequente foi o meu pastor, lá no estado de São Paulo, Deus revelou para ele que eu não iria passar daquele ano que ele via o carro todo, como é que a gente pode dizer, virado e todo amassado, e eu dentro morto. E naquele dia eu falei, eita Jesus, parece que é verdade que eu não vou passar desse ano de 2017. E naquela hora, o meu coração, nós com medo, irmãos, porque nós somos assim, arrogantes, soberbos, cheios de si, achando que nós temos condições de combater as coisas malignas, sabendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Mas eu ali continuava pensando que era contra carne e sangue. Mas me desmanchei em lágrimas e resolvi confessar o Senhor Jesus Cristo naquele dia. Glória a Deus. Porém, sem entender. Irmão Júnior, eu aceito o Senhor Jesus, mas eu nem conhecia o Senhor Jesus. Quem era ele? A esposa do senhor já era convertida? Ela já era convertida, minha esposa era cristã, ela era convertida há muitos anos atrás já, e orava, clamava, porque este servo de Deus que vos fala, maltratei muito minha esposa com a bebida, né, com álcool,
um adultério, pratiquei todo esse tipo de ato ilícito que vocês podem pensar na vida. Todos eles. Independentemente daquilo, como eu falei, menos a droga, né, a droga ilícita, porque eu usava a droga lícita. Né, mas os outros atos, todos que vocês pensarem. Pornografia, adultério, homossexualismo. Daquele que desagrada a Deus, né? Tudo. Que separa o homem de Deus, né? E quando Deus me ensinou que eu devia cuspir isso fora, pastor, eu não pensei 2 vezes, porque a minha libertação ela vinha primeiro. Porém, eu não entendi naquela época como era que eu ia fazer. Então, eu já tenho Jesus, amém. Comecei a ir para a igreja, mas porém, passava num bar toda vez que chegava da igreja e continuava tomando uma cerveja. Uma cerveja não mata ninguém. Isso é o que nós estávamos conversando, né, pastor? Porque, como dizem, né? Pode só um gole, pode, né? O que é que tem, né? Aquele famoso que é que tem, né? É. O que é que tem. É que tem, daqui a pouco eu paro. É só um hoje para lembrar. Aí eu vou pedir para Deus me libertar. E aí Deus nunca liberta porque a pessoa não quer ser liberta. Só desse jeito. Então, naquele dia, eu confessei ao Senhor Jesus e comecei a caminhar. Até um dia que eu cheguei na igreja, pastor, e o pastor estava um dia, culto de quarta, de revelação, e ele chegou para mim e falou assim: olha, o Senhor manda te dizer uma coisa, que você não aceitou uma xícara de café. Eita! Aquilo me tremeu, do fio do cabelo à planta do pé. Eu não sabia se eu estava dentro da igreja, eu não sabia se eu não tinha localidade para eu enfiar a minha cara. Foi a flecha, né, no alvo certo. A vergonha que eu senti, a raiva daquela situação, a revolta daquela situação, de eu saber, pastor, que Jesus, irmão Júnior, ele via que eu bebia. O meu pastor, naquela época, ele não conhecia. Ele não sabia o que eu fazia ali quando saía. Como nós não conhecemos as ovelhas que Deus nos manda. Nós oramos, clamamos, pedimos a Deus, intercedemos por ela, né, fazemos tudo que a palavra diz. Mas, porém, quando a ovelha sai da tua presença, muitas vezes vem a insubmissão. Deixa de ter a submissão e vem a insubmissão. E era isso que acontecia comigo. Por também eu não entender, mas não é desculpa. Isso continuava sendo arrogância de não querer seguir os caminhos de Jesus. Mas Deus, como eu falei no início, é justiça. Então a justiça dele se completa. Então cada vez mais ele apertava. Cada vez mais ele permitia que as coisas, irmão Júlio, ficassem pior. O meu casamento, eu não era casado na época, né, mas quando eu descobri que eu poderia ir para o inferno por causa do meu casamento, que eu estava praticando a fornicação, eu falei: eita Jesus, eu não quero ir para o inferno. Porque, meus irmãos, uma coisa que é real nesta vida, que nós cremos, há 2 caminhos, ao céu e ao inferno. E quando eu soube que há esse inferno para viver uma eternidade lá, perecendo, onde dá tem enxofre, ranger de dente, eu falei: pastor, aqui eu não quero ficar. Eu quero ir para a glória, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, mesmo sem entender, irmão Júlio, mesmo sem entender muito. Mas naquele dia que o pastor me falou que eu não estava aceitando uma xícara de café, caiu uma ficha, caiu um orgulho. Fui para casa, me debulhei em lágrimas. E ali comecei a lutar contra o vício da bebida. Comecei a lutar contra esta guerra, né, a qual eu não podia combater, a qual eu não tinha força para combater. A prostituição, a lascívia, eu não tinha força de ver filmes eróticos e pornográficos. Até que um dia, até gostaria de ler uma palavra, e esta foi a verdadeira libertação do álcool, da bebida. Neste dia, eu pus à prova o Senhor. Neste dia eu falei: Senhor, mas eu posso pôr à prova o Senhor? Mas eu fiz um teste para com Deus, porque eu já não aguentava mais, pastor, aquela vida. Eu por muitas vezes queria não se matar, que eu nunca tive esse desejo. Mas queria que Deus me levasse logo, porque não fazia sentido. O meu casamento, ele ficava pior cada vez mais. Eu falei: Jesus, me casei, me converti, e está pior ainda. Mas eu sempre tive uma coisa comigo. É um processo, né? Eu sempre tive uma coisa comigo, pastor. Peraí, se estava ruim lá, sem Jesus, não tinha quem me ajudasse. Mas se está ruim aqui, mas eu sei que tem o meu Salvador. Então tem Jesus do meu lado.
E Ele é o dono do mundo. Ele é o Criador. Né? Então essa é a diferença daquele que entende. Então um dia, pastor, eu lendo lá em Lucas, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Amém. Com o seu nascimento. Isso está falando de João Batista quando nasceu. E agora eu estou falando do nosso nascimento. Daquele que Jesus lá em João 3 vai nos dizer: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Aleluia. Pois ele, versículo 15, pois ele será grande diante do Senhor. Amém. Preste atenção, irmãos, nessa palavra. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Quando esta palavra entrou, pastor, no meu coração, eu chorei. Eu creio que eu passei umas 3 horas deitado no chão, chorando, e dizendo a Deus assim: eu quero ser igual a este homem, cheio do Espírito Santo. Eu quero me embriagar com o Espírito Santo. Eu orava que eu nem conhecia, irmãos, a palavra, mas o Espírito Santo me envolveu, como ele nos envolve quando nós estamos na direção dele mesmo. Pegou aquele que estava lá no fundo do poço, porque para mim, humanamente falando, pastor, não tinha mais jeito, não tinha mais solução para a minha vida. Mas quando esta palavra entrou, pastor, e eu me debulhei aos pés do Senhor, acreditei verdadeiramente que Ele poderia me tirar. Era uma época de Natal, onde tinha festas, onde tinha... que o pessoal comemora os natais, tem festa, né? Tem bebida. Eu falei: Jesus, e agora? Porque comecei já numa aprovação dessa, aleluia, vamos lá. Mas quando eu vi, pastor, foi simplesmente 5 meses, 6 meses, até que um dia eu falei: eu não estou bebendo mais. Eu não estou bebendo mais. Nem eu mesmo, pastor, percebi que eu não estava bebendo. Porque a obra que Deus faz na vida, Ele não faz incompleta. A obra que Deus faz, Ele faz completa. Ele trabalha na minha e na sua vida, meu irmão, que está ouvindo esse áudio, que vai ouvir este áudio. Qualquer época, porque a palavra de Deus não tem, ela é atemporã. Ela não tem tempo. Qualquer tempo que você ouvir serve, porque tudo passará, mas as minhas palavras não passará, diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E firmado nesta palavra, pastor, firmado na palavra de Deus, unicamente nela, eu estou até hoje. Eu estou glorificando a Deus pela minha libertação. Aí foi um processo, como o pastor falou. Há um processo, há um trabalhar, há as lutas que continuam, as lutas, irmãos. Não há crente sem lutas, porque sem lutas também não há vitória. É verdade. Então há as lutas, sim, que nós temos na caminhada, que nós temos na busca cada vez mais. Mas Jesus diz assim: quanto mais vós se aproximares de mim, eu me aproximarei de vós. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor, um dia, pastor, o meu pastor falou assim: irmão Fábio, você quer mergulhar em águas rasas ou em águas profundas? Eu falei: eu quero mergulhar em águas profundas, né? Ele falou: então mergulhe na palavra. Unicamente a palavra. Glória a Deus. Viva a palavra, siga ela, doe a sua vida. E quando o Senhor me chamou agora, neste ano de 2021, lá no mês de... a gente está em setembro, agosto, outubro, pastor. Perdão, julho. Lá no mês de julho, quando o Senhor falou: você vai viajar. E você vai para outro estado que eu estava habitando, morando no estado de São Paulo. Eu com a minha família, com trabalho estabelecido, minha esposa trabalhando numa firma maravilhosa, excelente, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu trabalhando excelentemente com a minha firma, com a minha empresa. Meus filhos tudo estudando em escolas, tudo direitinho, tendo os benefícios das escolas, tendo tudo. Mas, pastor, eu não pensei 2 vezes, porque é um chamado do Mestre. Porque eu sei de onde Ele me tirou, meu irmão. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei do que Ele me libertou. E eu sei quem habita em mim. Eu sei quem mora em mim. E eu sei quem me instrui. Então, quando Ele disse: filho, você vai para tal lugar, eu falei assim: eis-me aqui, Senhor. Estou em plena disposição. Mas, irmão, você vai como com esses filhos? Deus proverá todas as coisas. E confesso para os irmãos, como testemunho também, em sequência a esse, para não me alongar muito,
que quando eu cheguei aqui, pastor, no estado de Sergipe, Deus já tinha preparado tudo. Eu só trouxe apenas a peça de roupa que nós tínhamos. Porque sem nada material, eu fui para lá. Estou falando do material. Eu fui para São Paulo. E sem nada material, eu voltei. Mas voltei com uma bagagem que não tem preço, irmão Júlio. Voltei com uma bagagem, a qual essa é a riqueza e a vitória da vida. Eu voltei com uma passagem para a eternidade, a qual Deus estabeleceu, quando ele diz lá em Efésios capítulo 1, que sela nós para o dia da redenção. Quando nós crêssemos na palavra divina do Senhor, ele selava nós para o dia da redenção. E eu vim com esta bagagem, eu vim com esta passagem para a eternidade. E aqui estou no estado de Sergipe, glorificando, exaltando o nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo, porque é Ele, pastor, que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Então, meus irmãos, para vocês que vão nos ouvir, creia que Jesus pode libertar, Jesus pode curar, Jesus pode salvar e Jesus pode todas as coisas, porque nada é impossível para Deus. O que vocês pensarem que é impossível para os homens nesta terra, para Deus nada é impossível. Porque nós temos visto, pastor, na caminhada, irmão Júlio, muitos testemunhos de conversão. Este é apenas um lápis, um pouquinho do meu testemunho, tá? Que eu irei dar depois lá no nosso canal também, pastor. Inteiro, quando nós começarmos o nosso ministério. O nosso canal, Igreja Internacional Jesus Cristo Ressuscitou. Lá a gente também tem um canal, eu vou passar todo esse testemunho, assim também como tem do meu pastor. Esse é do YouTube. Esse é do YouTube, tá? E tem no Instagram, Facebook, fica Não, vontade pra... nós temos no Facebook, que é Igreja Jesus Cristo Ressuscitou, INTL, do Facebook. E do YouTube, Igreja Internacional Jesus Cristo Ressuscitou. Por enquanto nós só temos no YouTube. E no Facebook. Irmão, porque essa foi a direção de Deus por enquanto, e nós temos que seguir e prosseguir aquilo que o Espírito Santo vai nos conduzir, que assim é na vida do nosso amado pastor e na vida do nosso irmão amado Júnior. Que seja assim, que nós possamos nos apegar, pastor, cada vez mais à verdade, porque, meu irmão, o Evangelho está sendo escarnecido por aí, mas eu louvo a Deus, porque onde eu adentrei e onde Deus permitiu que eu estivesse, o Evangelho e a pureza dele ainda está sendo pregada. E Deus está levantando, pastor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Desde 2018 para cá que o Senhor tem me dizendo, estou levantando uma nova geração. Porque a matemática de Deus, 40 anos nós sabemos que é uma matemática do Senhor. 40 anos foi completo. Em 2018. Então uma nova geração está vindo aí. Nova geração de profetas que não se curvará a Baal. E que não deixará ser levado e conduzido para os reinos das trevas. Mas que conduzirá as ovelhas para o reino celestial, olhando, focando somente em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe os irmãos. Obrigado pelo convite, obrigado por esta oportunidade maravilhosa, pastor. Deixo aqui a paz de Cristo para todos que nos assistirem e o amor de Deus seja no coração de todos. Em breve nós nos veremos mais, né? Não teremos comunhão, porque Deus é assim. A igreja ela não se limita, pastor, em 4 paredes. A igreja é ampla. A igreja verdadeira, a igreja apostólica de Cristo. Essa sim é a igreja que Deus nos deu e que Deus vai, Ele sendo o cabeça, vai nos conduzir para toda a eternidade. Amém? Então, se esse testemunho te ajudou, né? Eu peço a vocês, compartilhem esse conteúdo. O testemunho do pastor aqui é forte, né? Ele saiu daqui uma pessoa imatura, né? E voltou uma pessoa madura, né? Com bagagem, né? Deus transformou totalmente a vida dele. Então eu quero, né, que tenham certeza que esse testemunho vai ajudar muitas pessoas, né? E se te ajudou, nos ajude a ajudar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Pastor? Vai ajudar bastante. Com certeza. Assim como a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 11, né, versículo 8 em diante, Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achará descanso para as vossas almas. Você viu o testemunho do nosso irmão Fábio, né? Do que Deus fez na vida dele. Outrora ele tinha uma vida pregressa, uma vida de iniquidade, tá? Uma vida de depravação, como ele mesmo mencionou. Mas foi preciso a intervenção
do Senhor Jesus na vida dele. Porém, ele compreendeu que, mediante as suas fragilidades, mediante a sua falta de força, mediante a sua falta de entendimento às coisas espirituais, ele entendeu que Jesus Cristo era a única solução para os problemas dele. Por ele só, não tinha como ele sair do alcoolismo, não tinha como ele sair da prostituição, não tinha como ele sair da pornografia, não tinha como ele sair da lascívia e demais assuntos que ele relatou aqui que ele fazia sem Cristo. Bastou ele se entregar a Jesus e compreender que a palavra do Senhor diz em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Deixa eu falar para você mais próximo, quero dizer para você que o mesmo Deus que libertou o evangelista Fábio, o mesmo Deus que libertou o Júnior em Cristo, o mesmo Deus que libertou o Enos, nesse momento o pastor Enos, é o mesmo Deus que diz para você nesta oportunidade que te ama. Aleluia. É o mesmo Deus que diz para você nessa oportunidade: me dá uma oportunidade, me dá uma chance. Eu digo para você nesta oportunidade e te faço um convite. Se esta palavra de convenção, esse testemunho de convenção do nosso irmão Fábio e os demais testemunhos que vai estar no nosso canal, inclusive o meu, do meu irmão Júnior, tocou em seu coração, eu convido você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você esteja vivendo na mesma forma de vida que o irmão Fábio vivia outrora. Você que está se entregando na cachaça, né, no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, né, preso no mundo de fantasia da pornografia, que é pior do que a mesma condição psicológica que o crack confere à mente da pessoa, destrói a mente. Se você está vivendo nesse mesmo estado e talvez tentou até tirar sua vida dizendo que não tem mais jeito, não tem mais como viver, não dá mais para viver assim, eu lhe convido nesse momento a você levantar a sua mão e, se preferir onde você estiver, dobrar os seus joelhos e dizer sim para Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Embora o contexto ali, Jesus está se referindo a uma igreja que estava entrando em período de apostasia. Mas a palavra do Senhor, ela renova, a sua mensagem renova a cada dia aos nossos corações. Eu faço minha aquelas palavras nesse momento. Aceita Jesus. Abra o seu coração para o Senhor. E com certeza, Ele tem uma nova história para a sua vida, assim como fez na vida de Fábio. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Eu me prolonguei um pouquinho a mais nesse vídeo, por ser um testemunho, né, de transformação. E eu não poderia jamais, como pastor, perder essa oportunidade de te conduzir ao Senhor Jesus. Se você quer estar Jesus nesse momento, dobre os seus joelhos, levanta sua mão comigo e repita comigo. Aleluia. Eu aceito ao Senhor Jesus como meu único e salvador da minha vida. Que o Senhor escreva o seu nome num livro da vida. E que o sangue de Cristo, a partir desse momento, esteja sobre a sua vida. E que todos os seus pecados sejam perdoados agora. E que o Espírito do Senhor venha sobre a sua vida nesse momento, porque nós precisamos. E que o Senhor escreva o seu nome num livro da vida. E com certeza você terá uma morada eterna na presença do Senhor. Amém. Procura a igreja mais próxima da sua casa. Não importa a denominação, não importa qual seja ela. Apenas a igreja que prega que Jesus Cristo é o Senhor, que é Deus, veio à terra como homem, morreu a morte de cruz e ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai, o Todo-Poderoso. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Próximo programa, em nome de Jesus. Se Deus quiser.